Queridos, estamos entrando no seu lar mais uma vez com o programa Encontro com Cristo. Hoje está sendo aqui no Templo Central, uma bênção, conferência de líderes. Então, palavra abençoada, você vai poder assistir daqui a pouco, não saia daí. Vai ser uma bênção para a tua vida, uma palavra sobre liderança, como liderar células e uma bênção para a tua igreja, como estratégia de crescimento para a tua igreja. Então não saia daí, você vai ver as imagens daqui a pouco. Acompanhe as imagens. Tem ciúmes de mim. Diga para o Espírito Santo: o seu amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Diga para o Senhor: então de repente não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória. E percebo quão maravilhoso Ele é e o tanto que Ele me quer. Diga: Ele me amou. Oh, Ele me amou. Ele me ama. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Vamos lá, banda, bem forte. Tem ciúmes de mim. O seu amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Diga: então de repente não vejo. Então de repente não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória. Levante suas mãos e diga para o Senhor: e o tanto que Ele me quer. Ele me quer. Galardão, seu olhar de graça nos atrai a redenção. Se a graça é um oceano, estamos afogando. O céu se une, o céu se une à terra com um beijo apaixonado. Seu coração dispara e meu peito acelerado. Não tenho medo pra perder com ressentimentos quando penso que Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama, me ama, Ele me ama.
despreza quando eu estou fraco. Ele não me deixa só. Esse Deus me aceita como sou. Me aceita como sou. Ele me ama. Igreja, declare, me ama bem forte. Me ama. Me ama. Declare. Ele me ama. Diga de todo o seu coração. Me ama. Me ama. Me ama. Ele me ama. Aleluia. Aplauda bem forte o Senhor Jesus. Aleluia. Pediram para que a gente servisse vocês, falando especificamente sobre a célula missionária como uma estratégia para a evangelização e, consequentemente, para se ganhar vidas para Jesus. E pelo que eu estou vendo aqui, graças a Deus, vocês todos estão envoltos nessa estratégia. A primeira coisa que eu gostaria de relembrar, eu sei que você já sabe, mas não custa nada a gente lembrar disso. Quando você abre a Bíblia Sagrada e você vai estudar sobre evangelização na igreja primitiva, de forma lógica, você não vai encontrar o nome célula. Na Bíblia não tem o nome célula. Até porque a Bíblia Sagrada, vocês sabem melhor do que eu, ela foi escrita há alguns milhares de anos atrás aí. Então, na época, a medicina não havia ainda determinado o que é uma célula. O nome célula não fazia parte do dicionário da língua grega, da língua hebraica, nos originais da Bíblia. Então não tem como você encontrar o nome célula na Bíblia, caso alguém esteja procurando. Até porque hoje a medicina diz que célula é a menor parte viva do corpo humano. Eu não sei se tem alguém aí da área, mas é mais ou menos isso. Sim ou não, meus irmãos? Sim ou não? Digam comigo, célula é a menor parte viva de um corpo humano. Eu não posso mais arrancar porque eu já perdi 90% dos meus cabelos. Mas para você que ainda tem muito cabelo, você pode arrancar um fio do seu cabelo. Se eu arrancar um, vai me fazer falta. Você arranca um fio de cabelo e você vai ver que tem aquele bulbo capilar popularmente conhecido, sim ou não? Aquela parte branca, ali tem células capilares, ali tem o seu código genético, ali é você, só que é numa miniatura, é a menor parte viva do corpo humano. Quando você está com uma alergia e você, ou uma coceirinha qualquer, né? E você coça uma parte do corpo, você vai ficar com pedaços de células do seu próprio corpo debaixo da unha. Mas você encontra hoje a igreja, não somente nós, Assembleia de Deus, mas igrejas, denominações que estão usando o nome célula há muito mais tempo do que nós. Por que eles usam o nome célula, se o nome célula não está na Bíblia? Quando você vai estudar a Bíblia sobre evangelização, você encontra reunião de pequenos grupos. Você encontra em Atos 5, em Atos capítulo 2, você encontra a Bíblia dizendo que a igreja primitiva estava nos templos e nas casas. Lá do meio para o final de Atos, você encontra o apóstolo Paulo morando numa casa alugada pelo Império Romano, e ele estava preso, e ele fez uma reunião evangelizadora durante 2 anos na casa que ele morou, que hoje nós chamamos de uma reunião que atende pelo nome de célula missionária. Você encontra Paulo fazendo uma sala de aula em Atos dos Apóstolos, um homem chamado Tirano, que de tirania não tinha nada, Tirano era o nome dele. Ele empresta ao colégio, ele era dono de um colégio,
e ele empresta uma sala de aula para que Paulo dirigisse também durante 2 anos uma reunião naquela sala, que era uma reunião pequena, com poucas pessoas, com o alvo de ganhar pessoas para Jesus. Então você encontra na Bíblia Sagrada uma série de referências a respeito de evangelização com pequenos grupos. E hoje, na era moderna, nós usamos o nome célula, e aqui o nosso pastor Samuel nos orientou a complementarmos célula missionária, para deixar a coisa bem claro, porque célula, se é a menor parte viva de um corpo humano, a célula missionária é a menor parte viva da igreja na casa de um irmão. Quando você recebe uma célula missionária na sua casa, você está recebendo um pedacinho da igreja. Sim ou não, queridos? Sim ou não? Você não é a igreja de Jesus, sim ou não? Eu sou a igreja. A Bíblia diz que eu sou o templo do Espírito Santo, que nós somos igreja. Então, quando eu e o meu querido pastor nos reunimos na sua casa, nós estamos como igreja na sua casa. Você está sendo congregação da Assembleia de Deus. Você está recebendo um pedacinho da igreja na sua casa. Você pega o apóstolo Paulo falando com Filemon, e ele diz assim para Filemon, a igreja, Filemon, que se reúne na tua casa. Percebe que Paulo chama para esses pequenos grupos de igreja. Ele diz a igreja que se reúne na casa de Filemon, a igreja que se reúne na casa de Áquila e de Priscila. E ele vai dizendo, a igreja na casa do fulano, a igreja na casa de tal pessoa. Várias pequenas reuniões de um pequeno grupo nas casas. E ele dizia que era a igreja que estava reunida ali. E de fato é. Agora, quando você vai perceber, sempre foi muito diferente que nós conhecemos e de estarmos numa casa. E é aí que mora um grave problema. Quando você tenta fazer do seu jeitinho peculiar. A célula no corpo humano, ela faz o seguinte: se não houver a renovação celular no corpo humano, nós envelhecemos precocemente. Na verdade, as mulheres que sempre buscam tirar todos os pontinhos de envelhecimento precoce do rosto, todo creme que você usa, todo botox que você usa, toda cirurgia que você faz, nada mais é do que renovação celular. Porque a sua célula, ela tem que crescer, partir ao meio, forma, vamos revisar aqui biologia, meia célula desse lado, meia célula desse lado. A célula do corpo humano, aí ela vai crescendo e vai formando uma outra célula de igual DNA, portanto uma célula gêmea. Essas duas novas células partem ao meio e formam 4 e crescem de novo e formam 8 e 16 e 32 e 64 e milhares e milhões de células no corpo humano partem ao meio a cada segundo. Dependendo da sua alimentação, dependendo do seu estilo de vida, a célula começa a deixar de se renovar. Quando a célula no corpo humano não se renova, você tem um envelhecimento precoce. A célula cresce, incha e depois morre. Não é à toa que os primeiros grandes líderes de célula no Brasil e no mundo usaram o nome célula. Não é à toa que a gente pegou o nome célula para botar no pequeno grupo. Porque um dos segredos da célula missionária é que você não pode se alegrar quando eu chego num evento e que eu vejo os irmãos dizendo, glória a Deus, porque a minha célula está com 50 pessoas. Eu sempre digo, meu irmão, já não é mais célula. É tudo menos célula missionária. Porque com 50 pessoas você já era para ter multiplicado de 5 a 6 vezes. 5 vezes no mínimo, 10, 10, 10, 10. Mas na verdade, uma multiplicação celular, a gente manda 5, 5, 5, e esses 5 tem que ganhar mais 5 e formar 10. E aí estabiliza, discipula, consolida e multiplica de novo.
Eu sei que a maioria dos líderes de célula que seguem só a sua cabeça não gostam de obedecer modelo, não gostam de seguir modelo, não gostam de se submeter a comando. Eles enchem o peito para dizer: a minha célula tem 32 pessoas, tem 38 pessoas, a minha célula é poderosa. Mas pode perceber que depois de um tempo, aquela célula morre, começa a desgastar. As pessoas começam a brigar umas com as outras, se desgastam, e o que era desse tamanho, morre. Porque deixou de ser célula. A célula, igual como acontece no corpo humano, ela tem que multiplicar. Se ela não multiplica, ela cresce e morre. A função dela é multiplicar. Quando ela já começa, eu já começo a célula sonhando com a multiplicação. O maior alvo de uma célula missionária é multiplicar. O momento de maior regozijo, celebração de uma célula é multiplicar. Mas como eu vou multiplicar se eu também não consigo entender a visão celular? E aí eu quero falar um pouquinho com vocês, prometo não ser enfadonho, sei que o tempo correu e já está estourado, mas eu anotei algo para lembrar a vocês. Eu não sei se vocês são servos de Deus há muito tempo, mas com certeza tem alguns aqui que são. Talvez vocês tenham idade, alguns de vocês, eu tenho apenas 38 anos de idade, então talvez alguém aqui tenha idade até para ser meu pai e minha mãe ou não. Mas o certo é que a minha vida inteira eu estou dentro dessa igreja, igualzinho a alguns de vocês. Então eu conheço também a história há 38 anos da minha própria vida, é a história da minha igreja, porque quando eu abri os olhos, entendi que eu estava vivo, eu já estava dentro dela. E até hoje estou. E uma das nossas culturas era assim, era evangelização, distribuindo literatura, vocês conhecem isso muito bem, era cruzada na praça tal, na praça ali, na esquina colar, era faz alguma coisa no campo do Paysandu, no campo do Clube do Remo, década de 90, era assim que a coisa acontecia. E aí a gente fazia também o outro modelo, domingo de manhã, culto na feira, culto no Ver-o-Peus, o culto ali com a caixinha, carregando. Quantas vezes quem já não carregou uma caixinha de som, uma famosa boca de ferro, antiga, popularmente chamada, para um culto de evangelização? Não era verdade, irmãos? Sim ou não? A irmãzinha queria evangelizar com o hino: oh, quão cego eu andei e perdido vaguei. Mas era incrível que a irmã que podia pelo menos cantar na nota, a gente não queria nem que cantasse bem, pelo menos desse a nota, mas ela não ia. Quem cantava era a irmã Secundina, que cantava: o cão cego andei perdido, vaguei longe, longe. E aí o irmão pegava o microfone e começava: meus irmãos macumbeiros, meus irmãos católicos e meus irmãos espírita. E aí 9 horas da noite terminava e no máximo aparecia um bêbado na frente. E isso quando não ia o outro bêbado, para saber o que estavam fazendo com o companheiro dele. Mas as pessoas tinham tão pouca coisa para fazer que elas botavam uma cadeira na frente e assistiam. Essa era a nossa realidade. Muitas pessoas aceitaram Jesus assim, mas muita gente também aceitou Jesus num domingo, numa terça-feira, e no domingo já estava fora da igreja, não sabia nem o que tinha feito. Era um momento emocional. O tempo passou, a década de 90 foi embora, 80 foi embora. E se você analisar comigo, você sabe que hoje uma cruzada em qualquer esquina, praça, é uma grana alta de som, parafernália, palco, ou carreta-palco, ou caminhão para servir de palco, alguma coisa do gênero. E quem são as pessoas que vão para a tal da cruzada, para o culto na porta da casa da irmã? Quem são as pessoas que vão? Os mesmos irmãos da igreja, que botam suas cadeirinhas lá e que assistem o culto no domingo à noite e que vão para aquela cruzada. Então eu gastei 5 mil reais de estrutura para tirar vocês de dentro do templo e botar vocês bem aqui na rua e pregar para vocês, se eu posso usar esse microfone e pregar aqui no culto absolutamente normal. Lembre aí comigo o grande número de pessoas que vocês ganharam para Jesus nas últimas cruzadas. Por que não surte mais efeito? Porque a realidade da vida no Brasil hoje é outra. A pessoa às 7h30 da noite, ela está chegando em casa quando chega cedo.
do trabalho, desesperado, crise, dívida, desemprego, pressão, sem contar aqueles, coitado, que chega em casa e a mulher já está aguardando por ele, com a camisa da época da política ainda, com a cara do candidato bem aqui exposta, uma saia amarela com uma pampolha pintada de preto, escorrendo um fio de suor por aqui, e ainda o cheiro do óleo do peixe que ela fritou meio-dia, com a vassoura na mão e batendo assim. Tu não sabe o que o teu filho fez hoje. Aí o cara já entra invocado, e ela mais invocada ainda. Aí você liga uma caixa de som na frente da casa deles e começa a cantar o Quão Cego Eu Andei, manda a irmã Secundina desafinada cantar. Ele vai dizer: esses crentes, bando de doido, é por isso que eu não sou crente, eu não suporto, eu quero ver o jogo do Paysandu, do Remo, do Flamengo, do Corinthians, sei lá, para o time que ele torce, e eles não deixam, estão gritando aí na frente de casa. Eu quero assistir o jornal, a mulher diz assim: eu quero ver a novela, e a gente não deixa. Então a célula missionária veio para quebrar toda essa artimanha que o diabo colocou no mundo globalizado. A célula missionária, ela é uma estratégia para atrapalhar os planos de Satanás. E você tem que compreender que a célula missionária não é o nosso reino, não é o nosso pedacinho. A célula é uma estratégia de Deus para ganharmos vida. A igreja primitiva andava assim. É que com o passar do tempo nós deixamos de ser assim. É só você pensar no que você já sabe. Eu não estou dizendo aqui nada que você não saiba, mas o problema é o seguinte: é que as pessoas sabem, é tão simples, todo mundo conhece, mas pouca gente resolve fazer, porque todo mundo procura a ideia de R$1 milhão. Todo mundo quer a ideia de 1 milhão. Ninguém procura a ideia de R$1,99, porque a de R$1,99 todo mundo já tem e todo mundo já conhece. Você se encontra com o apóstolo Paulo dizendo aos Romanos, capítulo 12, versículo 2: buscai a renovação da vossa mente. A gente lê esse versículo, a gente conhece esse versículo, você prega sobre ele, mas poucos conseguem entender que renovar a mente, Paulo fala para tudo. Hoje, no século 21, eu preciso renovar o modelo de evangelização. A gente botava no relatório 1 milheiro de literaturas distribuídas. Daquele 1 milheiro de literaturas, se ficassem 3 na mão das pessoas, era muito. As pessoas pegavam, quando você se afastava, embolava e jogava fora. É um gasto gráfico enorme para se produzir uma literatura, para fazer igual jogador de baralho. A galera sai: toma aí um pedacinho da palavra de Deus, 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 e você não cria nada com aquilo. Mas a célula missionária, ela é completamente diferente disso. Ela é uma evangelização, ela é um modelo de evangelização atual, atualizado, para ganhar pessoas para Jesus na realidade das pessoas hoje. Você encontra na Bíblia Sagrada, em 1 Coríntios capítulo 9, versículos 20 até o 23, Paulo dizendo assim: me fiz de tolo para ganhar os tolos, me fiz de, quando era para ganhar judeu, eu me fazia de judeu. Quando era para ganhar os não judeus, eu fazia de conta que eu não estava debaixo da lei, então eu não era judeu, e eu ganhava os não judeus. Paulo fala de estratégia. Então você tem que entender que se você quer ganhar vidas para Jesus através de célula, gente, eu estou falando com vocês aqui, e o meu respeito por vocês é enorme. A minha consideração pelo que vocês representam, vocês são o nosso templo central, da nossa igreja, da nossa cidade, é enorme. Eu sei que vocês são grandes, vocês estão aqui numa quantidade enorme de células missionárias. Mas eu estou puxando você para dizer para você que você aqui ainda não usa nem 30% do potencial que você tem. Eu estou dizendo que eu acredito tanto em você, que para mim, vocês tinham que ser no mínimo 5 vezes mais do que vocês são. Porque vocês têm um potencial subutilizado. Vocês são inteligentes, vocês são intelectuais, vocês são estudados,
vocês têm opinião, informação, vocês são bem acompanhados, bem treinados, vocês têm o Espírito Santo, a unção, o comando de Deus, vocês têm estrutura física no templo central, coisas que 90% das congregações de bairro não têm. Nós temos na Betânia, pela graça de Deus, prédio anexo, auditório e tal, mas hoje nós temos porque a igreja lá cresceu absurdamente, mas 90% dos templos não tem. E tem gente com um único salão de culto, que se você colocar proporcionalmente, eles são maiores do que nós. Se você levar em consideração que eles não têm sequer às vezes um banheiro para levar um convidado no banheiro naquele templo, só tem aquele quadradinho para fazer um culto e é tudo para tudo. Mas eles estão arrebentando porque compreenderam o sentido de que a célula, ela é uma estratégia. Digam comigo, célula missionária é uma estratégia de evangelização com excelência. Obrigado, queridos. Se a célula é uma estratégia de evangelização com excelência, ela precisa obedecer um modelo. A tarde de louvor é um tipo de desenvolvimento. O ponto de pregação é outro tipo de desenvolvimento. A célula missionária, ela tem que ter a sua peculiaridade, o seu estilo, o seu modelo, o seu roteiro, o seu jeito. Se você não desenvolve a célula sendo célula, você fica fazendo um monte de reuniões. Você pode ganhar o seu amigo, o seu primo, mas eu lhe pergunto, quantas vezes por ano a sua célula multiplica? Porque a missão de uma célula missionária de verdade é ganhar, discipular, consolidar e enviar. Se eu só ganho pessoas, e a minha célula está com 38 pessoas lá, e nós estamos há 1 ano juntos, e vamos virar para 2018 2 anos, e não tem ninguém preparado para liderar 38, transformar em 4 novas células missionárias, eu não cumpri o meu papel de célula. Eu formei um grupo que depois se tornou uma confraria, e esse grupo é meu e eu sou deles, e não demora, nem Jesus mais entra lá. Porque você não obedece o modelo. A célula missionária é para ganhar, é para discipular, é para estabilizar a pessoa, que é consolidar e enviar. O seu companheiro de célula, a pessoa que é teu braço direito, tem que estar igual jogador de futebol no segundo tempo, aquecendo para entrar em campo a qualquer momento. Ela ou ele, ou o casal, se for o caso de uma célula de casais, tem que estar pronto para multiplicar. Uma célula missionária sadia multiplica no mínimo 1 vez por ano. Uma célula missionária com excelência multiplica 2 vezes ao ano. Digam comigo, uma célula missionária sadia. Então, querido, vocês puderam ver aí as ministrações da conferência de líderes, uma bênção, e cremos que está sendo edificante para a tua vida, para nossas vidas. Então continue assistindo o programa Encontro com Cristo todos os sábados às 12 horas, uma bênção. Hoje foi ministrado sobre liderança, lideranças em células, discipulado, uma bênção mesmo. E contamos com você no próximo programa.